O governo Lula deu errado e o maior indicativo de que isso é uma realidade é o fato deles estarem recuperando o discurso do nós contra eles. É mulher contra homem, é preto contra branco, é gay contra hétero, é rico contra pobre. Colocar a sociedade em guerra vai esconder o fato de que esses idiotas não entendem porra nenhuma de economia e desde que entraram, colocaram uma política que todo mundo sabe que dá errado, que deu errado em todos os países que foram tentados, em todo o tempo da sociedade conhecida. E agora que o negócio chegou, que a tal da colheita chegou, e o que eles estão colhendo não era bem o que eles imaginavam, o que resta a eles é o quê? Colocar a sociedade em guerra. E o pior é ver a Rede Globo lambendo bota de político, porque a única explicação que eu tenho para uma emissora de TV que tem pessoas qualificadas conseguirem colocar uma matéria que eu vou exibir agora. Essa matéria é tão equivocada, ela é tão equivocada, que se tivesse dentro da redação pessoas capazes de fazer propriamente uma conta de somar, dividir, multiplicar e subtrair, eu tenho convicção que essa matéria não ia pro ar. Dá só uma olhada que na volta a gente vai entender o que está por trás dessa matéria toda aí. Fortuna do 1% mais rico do mundo nunca cresceu tanto. Passou dos 185 trilhões de reais em 10 anos. Daria para acabar com a pobreza no planeta 22 vezes. Pois é, galera, vamos entender o que a querida quis dizer aqui. Vamos lá, 185 trilhões de reais dos bilionários, os bilionários, salvaria a fome do mundo 22 vezes. Porra, nesse sentido eu acho que a gente tem que ir atrás do dinheiro do bilionário mesmo. Né? Até porque se 185 trilhões acaba com a fome 22 vezes, fiz um papelzinho aqui para ficar mais fácil para eles entenderem, né? Isso significa dizer que 8,4 trilhões de reais acaba com a fome no mundo. Olha que maravilha! Porque quando você coloca a quantidade de pobres que existem no mundo, o Brasil é responsável por 1,6%. E se o Brasil é responsável por 1,6% desses pobres na extrema pobreza, na pobreza no mundo, a gente precisa de exatos 134 bilhões de reais para poder acabar com a fome no Brasil. Olha que coisa boa! E sabe por que isso é uma notícia boa? Porque aqui no Brasil, você, eu e mais 200 e tantos milhões de idiotas pagam um imposto pra cacete. E esses impostos pra cacete que a gente paga, ó, fecharam em 3,6 trilhões de reais o ano passado. Esse dinheiro seria capaz de acabar com a fome no Brasil 27 vezes. Ou seja, esquece bilionário, só o que o governo arrecada, ele acaba com a fome no Brasil 27 vezes. E aí eu te pergunto, eu ainda estou vendo muita gente pobre no Brasil, né? Por que a gente não acabou com a fome ainda? Porque essa matéria, primeiro, não faz sentido nenhum, não tem pé nem cabeça, e ela é errada sobre 3 aspectos. O matemático, que é esse que eu acabei de explicar. Se essa conta fizesse sentido, não teria mais pobre no Brasil, muito pelo contrário, estaria todo mundo rico. Não faz sentido econômico e não faz sentido financeiro. Sobre a ponto de vista financeiro, essas continhas de bilionário não fazem o menor sentido. Em termos financeiros, vou explicar um negócio para você. Quando você pega um cara, acontece muito aí em rede social, aparece um idiota dirigindo um carrinho para vender consórcio para você, para te engabelar. Aí ele vai falar, não sei o que, ele é do consórcio. Aí alguém manda lá uma cartinha para ele, uma mensagem, um DM, aí fala assim, eu tenho 200 mil, o que eu faço? Aí o cara tá lá, não, é um carro conversível que ele alugou, obviamente, aquele carro não é dele, ou então ele ganha dinheiro, certamente não é com isso. Aí ele fala, não, com 200 mil você pega uma carta, dá um lance embutido, que não sei o que não sei o que lá, e aí com uma carta de 1 milhão você compra um apartamento. Pronto, agora o seu patrimônio quintuplicou. Não, seu idiota. Se você tinha 200 mil reais e você pegou uma carta de crédito ou pegou um financiamento e comprou, por exemplo, um apartamento de 1 milhão de reais, o seu patrimônio não é 1 milhão de reais, meu bebê. O seu patrimônio continua sendo os mesmos 200 mil reais. Só que agora você tem uma dívida de 800 mil reais. E o pior, essa dívida tem juros, tem taxa, tem um monte de coisa. Então é muito provável que você deva muito além desses 800 mil. Então, quando você pega uma fortuna, por exemplo, de um Elon Musk ou de qualquer outro cara aqui no Brasil, o que as pessoas fazem é pegar lá na bolsa, né? Abre a bolsa de valores, fala: esse cara tem 10% dessa empresa. Então, 10% vezes o valor da empresa, a fortuna dele é tanto. Quem nunca escutou assim, sei lá, Elon Musk perde 54 bilhões de dólares em um dia.
Ele não perdeu 54 bilhões de dólares um dia, ô idiota? O que aconteceu foi uma variação do valor de face da ação dele. Tem muito rico, bilionário, que ele não tem esse dinheiro. Simplesmente é o que vale a empresa dele. Se você chegar agora e falar, então vamos tomar o dinheiro do Elon Musk, como é que você vai tomar o dinheiro do Elon Musk? Ah, vamos pegar a empresa dele. Tá bom, quem é que vai comprar a empresa dele? Outro bilionário? Porque o único jeito de você acessar o dinheiro dele é comprando as ações dele. Só que se ele vender as ações dele, a empresa não vai valer nada. Ou se ele deixar de fazer a gestão daquilo ali, não vai valer nada. Tem um monte de empresa por aí que são extremamente alavancadas, tem muita dívida, e aí você olha e fala, nossa, ela vale tanto dinheiro. É porque você não entende nada de finanças e nem de contabilidade. E aí pega um idiota desse, faz uma conta de padaria, joga na mídia, joga na TV, pra quê? Só pra fomentar o ódio. Pra apoiar esse idiota aqui, ó. Esse idiota segurando uma plaquinha do lado da esposa dele, que vão pra Portugal pra cima e pra baixo de avião particular, comprar gravatinha da Hermès, comprar bolsinha da Gucci e dizer pra você que a burguesia fede porque as pessoas usam o dinheiro, que não precisa do dinheiro. É você que ele está se referindo, porque eles precisam. Ninguém ali quer viajar de classe econômica, não. Então, sobre a ótica financeira, isso é uma imbecilidade. Ninguém entende nada de contabilidade. Esses bilionários que entram na Forbes, aí você não sabe como é que é a estrutura de capital da vida dele. Quando você vê um cara, às vezes, com uma Ferrari na rua, nossa, ele tem um carro que vale 3 milhões de reais. Se ele tiver financiado, ele não vale 3 milhões de reais. Quem é dono daquele carro é muito mais o banco do que o cara que tem o carro. Então, sobre a ótica financeira, esquece. E a ótica econômica? Essa é a pior de todas. Essa é a pior de todas. Se você chega agora e fala, vamos tomar a empresa do Elon Musk, acabou, é. Não vou nem falar Elon Musk, vou falar um cara que eu até abordei aqui no canal, Ricardo Faria, o rei do ovo. Esse cara é um empresário de sucesso. Esse cara montou um império de produção de aves, né, e ovos principalmente. Agora, a empresa dele gera muita riqueza porque ela constrói muita riqueza. E o cara é bilionário. Aí tu chega amanhã e fala, não, irmão, sai daí, isso aqui agora é tudo nosso. Aí sabe o que acontece? Exatamente o que aconteceu em Cuba. Se você olhar filmes à época, quando teve a revolução do idiota do Fidel lá e do imbecil do Che Guevara, o que você vai perceber é o seguinte, eles começaram a se apropriar as empresas, só que eles não sabiam operar o negócio, quebrou tudo. E aí sabe o que acontece? Você pega um empresário que está acostumado a tocar uma empresa, a fazer aquilo acontecer, é logística, é estrutura de capital, é pegar dinheiro, é contratar gente, é demitir gente, ajeitar a equipe, é reestruturar, todo um trabalho pesado de engenharia. Aí tu pega isso tudo e joga na mão de um monte de aspone, que nem estão fazendo aí no governo Lula, botando um monte de idiota em estatal. Aí o que acontece com a empresa? Ela quebra. Ela para de gerar valor. Aí o ovo que o cara produzia não vai mais ser produzido. Ou seja, esses caras são ricos não é simplesmente porque têm dinheiro, é porque eles são capazes de gerar riqueza. Existe uma diferença entre você ter patrimônio e você ser capaz de gerar riqueza. Você precisa ser um cara capaz de, com o seu conhecimento, com a sua empresa, com as suas habilidades, gerar valor para a sociedade. E aí a sociedade, em troca, vai querer fazer negociações comerciais com você, relações comerciais com você. E essas relações enriquecem uma sociedade. É por isso que um país como o Brasil, que tem muito recurso, aqui tem tudo, né? Todo mundo fala, o Brasil é o país do futuro. E por que o Brasil não é o país do futuro? Por que o Brasil é um país lixo, que tá todo mundo passando fome e que o governo toma de dinheiro de você todo ano capaz de, matar a fome 27 vezes? Simplesmente porque o dinheiro que eles arrecadam aqui é para aviãozinho de político, é para pendurar um monte de gente em estatal, é para super salário, é para aposentadoria de juiz, Ministério Público, não sei o que lá, que o cara ganha 300, 400 mil por mês, é para projeto que vai sumindo, é para coisa que não serve para nada, é para burocracia, é para isso. Então, a ideia do nós contra eles, taxar o bilionário resolve alguma coisa, não resolve nada. O Brasil hoje tem um problema oposto. Todos os milionários e ricos estão saindo daqui. O Brasil é um dos líderes em milionários deixando esse país, indo para outros países, em busca de locais onde você possa efetivamente gerar riqueza. Porque aqui no Brasil, infelizmente, é o inverso. O cara que gera riqueza, ele é tratado como se fosse um bandido. E um bandido vira presidente.